Eu desapontei você. Eu gostaria de ter outro jeito de dizer, mas não tenho. Eu só posso pedir o seu perdão e rezar para que me ouça de alguma forma, em algum lugar onde uma mão calorosa espera pela minha. Existe uma cidade que você conhece mesmo sem ter estado lá. É sempre à noite, a chuva molha o asfalto e transforma as luzes em manchas douradas. As sombras têm peso, os becos têm segredos, e no alto de um prédio, uma silhueta sempre observa tudo. E essa tal cidade, ela pode ter muitos nomes, mas vamos focar apenas em Gotham. E o que nos chama a atenção em Gotham é a sua atmosfera bem específica. Uma nova forma de ver o mundo que os cineastas chamam de noir. E o que eu quero contar hoje para vocês é o que o noir é de verdade. Não como um gênero, não como estilo visual, mas como uma filosofia estética, uma forma de enxergar a condição humana. E nós vamos utilizar algumas obras, e a mais explícita vai ser Batman. E o gênero e a estética no ar, ele nasce lá nos anos de 1940, mais especificadamente nos cinemas americanos do pós-guerra. Os diretores, que muitos deles eram europeus fugindo do nazismo, eles começaram a fazer filmes diferentes, mais escuros, mais ambíguos, com heróis que não eram, na verdade, heróis, com vilões que tinham razões, com finais que por muitas vezes não resolviam nada. Mas o Noir ele não é apenas um conjunto de recursos visuais, não é apenas um contraste extremo entre luz e sombra, o que os fotógrafos chamam de chiaroscuro. É uma visão, por muitas vezes, uma visão de mundo. E o filósofo Walter Benjamin, ele dizia que a arte não é apenas uma representação do mundo, ela nos ensina a vê-lo e o Noah ele vem ensinar a gente a ver um mundo onde ninguém é completamente inocente, onde as estruturas de poder elas vão corromper e onde heróis eles carregam tanto peso quanto os vilões. Dito isso, são três dos elementos que vão definir a estética no ar em qualquer das obras, seja cinema, animação ou quadrinho. Um deles que nos chama bastante atenção lá quando assistimos Batman, a série animada, é a iluminação expressionista, que vai se caracterizar como a sombra, como extensão da psicologia do personagem. Então, nós vemos isso com bastante contraste quando aparecem as silhuetas do Batman. Outro fator também seria a ambiguidade moral, que ela vai estar presente na maioria das obras do Noir. Podemos ver isso tanto no 007 Cassino Royale, com James Bond, seu conflito interno, e também na nova série do Spider-Man Noir. Ele vai brigar muito entre o herói que ele deve ser ou a pessoa, o detetive, vivendo uma vida normal, né? Então, essa ambiguidade moral, ela entra ali como o bem e o mal como espectro, e não como opostos. E o terceiro e último fator que vai definir ali o noir é o mundo como uma espécie de ameaça, a cidade, o sistema, o poder como forças que esmagam o indivíduo. Então, falando de Batman, nós temos ali uma Gotham que não dorme. Nós temos vilões que não param, que são presos e soltos. No 007 a gente vê o constante perigo, né? Que o agente, o James Bond, está vivendo. Mas com esses três elementos em mente, vamos entrar realmente nas obras que é o foco desse vídeo.
Batman, a série animada, ela estreou lá em 1992 e fez algo que nenhuma animação havia feito antes. Ela tratou um programa infantil com a seriedade visual e a narrativa de um filme adulto. Isso é esplêndido. O diretor de arte, Eric Randominski, ele tinha uma regra simples e radical. Os fundos são sempre pintados em papel preto, não branco, como era padrão nas animações. Preto. A luz era adicionada sobre a escuridão, não o contrário. Isso não é apenas uma boa escolha técnica, é uma declaração filosófica sobre Gotham e talvez sobre o Batman. O princípio estético central da série é a escuridão, é o estado natural do mundo. A luz ela vai ser uma exceção, não uma regra. Gotham, na série animada, não é uma cidade realista, ela é uma cidade expressionista. Cada prédio exagerado, cada sombra calculada, cada beco mais escuro do que deveria ser possível. Isso vem diretamente do sistema expressionista alemão do século 1920. Nosferatu, o gabinete do Dr. Caligari, a ideia de que a arquitetura reflete o estado psicológico de quem habita o mundo. O expressionismo é o ambiente externo como projeção do mundo interno, a cidade como mente. Gotham é uma cidade doente, porque as pessoas que habitam estão doentes. O Coringa, o Pinguim, o Charada não são aberrações, são produtos. São o que acontece quando uma cidade abandona seus habitantes. E o herói noir clássico é o detetive particular, o homem que opera nas margens da lei, porque a lei não é o suficiente, que conhece o submundo porque precisa conhecê-lo para combatê-lo. E Batman é justamente isso, mas amplificado. Ele não apenas opera nas margens, ele é a própria margem, ele é a sombra que combate a sombra. E aqui está o coração da ambiguidade moral no ar. O Batman ele usa o medo como arma, ele aterroriza criminosos, ele age fora da lei. Ele é, em muitos sentidos, tão ilegal quanto os homens que ele persegue. E justamente aí que a ambiguidade moral se caracteriza. O herói e o vilão eles compartilham métodos, a diferença fica apenas na intenção. E a série animada ela nunca foge dessa tensão. Há episódios inteiros dedicados a questionar se o Batman faz mais mal do que bem, se Gotham ela seria mais segura sem ele. E a série ela não responde, ela apenas apresenta a pergunta e deixa ela respirar. E o que torna os vilões da série animada tão memoráveis é que eles são quase todos em si uma tragédia. O Mister Freeze, ele quer salvar a esposa, o Duas Caras, ele perdeu o controle de si mesmo, o Cara de Barro, ele é um ator desesperado, o Coringa é o caos encarnado, mas o caos que nasce do desespero. E isso é puramente no ar. O vilão não é mau por natureza, ele é o produto de um mundo que falhou com ele. E Batman, ele sabe disso, ele vê nos vilões o que poderia ter se tornado. É por isso que ele não mata, não por regra moral abstrata, mas porque matar seria admitir que não há diferença entre eles. Falando agora do Spider-Man Noir, a série que foi lançada recentemente, ela pega um grande personagem que é essencialmente o otimismo puro e encarnado, e vai mergulhar ele ali numa grande depressão americana dos anos 30. E funciona, porque o Noir não é sobre qual personagem você escolhe, é sobre qual mundo você vai colocar ele. E o que a série faz de mais interessante esteticamente é usar o preto e o branco e nos dar a opção de escolher entre o preto e o branco e o colorido. Mas não como nostalgia, mas como um comentário moral. No mundo sem cores e as escolhas também elas perdem seus tons intermediários. Tudo é mais urgente, mais cru, mais real. E comparado com o Batman, o Spider-Man ele nos mostra algo precioso. O Noir ele não precisa ser um herói naturalmente sombrio. Ele precisa de um mundo que force qualquer herói a encarar sua própria sombra. E o Noir ele vem como um teste. Qualquer herói que ele é submetido ao mundo Noir, ele revela o que está disposto a fazer para sobreviver. E dito isso, eu vou utilizar minha terceira e última referência para explicitar para vocês o que é o verdadeiro Noir.
filme favorito, vulgo Cassino Royale de 2006, ele fez algo que ninguém esperava. Ele pegou o personagem mais glamouroso e fantasioso do cinema ocidental e transformou em um herói noir. James Bond, ele, na sua essência, sempre foi escapismo, gadgets, mulheres, martinis, carros, uma fantasia de competência e estilo onde o bem sempre vence com elegância. E Martin Campbell e Daniel Craig, eles jogaram tudo isso fora e foi o que ficou. Foi um homem e apenas um homem, aprendendo o custo de fazer o que faz. E tem uma cena que, na verdade duas, que pra mim ficam marcadas na minha cabeça e isso define o Noir. Uma delas é a cena de tortura e a outra é a cena final em Veneza. O olhar de Bond nos últimos frames, congelado e blindado, já morto por dentro, de um jeito que nenhuma missão vai resolver, né? Isso pra mim é o puro noir. E Walter Benjamin, ele dizia que a beleza autêntica na arte carrega sempre um traço de melancolia, porque a beleza que não reconhece a tragédia, ela é superficial. E Cassino Royale é lindo exatamente porque é trágico. Benjamin dizia que a beleza ela vai sempre carregar essa melancolia e o glamour noir existe porque ele reconhece o custo humano por baixo dele. E o que Cassino Royale compartilha com Batman e o Homem-Aranha no ar não é apenas o visual, é a pergunta: o que custa ser esse tipo de pessoa? O que você perde para se tornar alguém que precisa ser? O noir, ele sobreviveu décadas porque toca em algo que não envelhece. Ele nos diz que o mundo é moralmente complexo, que os heróis eles têm sombras, que os vilões têm história e que as instituições elas falham, que o poder ele corrompe, que mesmo mais competentes e dedicados pagam um preço invisível pelo que fazem. Isso tudo numa época em que tanto da cultura popular oferece respostas simples. O bem vence, o mal perde, os heróis eles estão certos. E o Noir ele insiste em fazer perguntas desconfortáveis. Batman, o Homem-Aranha Noir e James Bond não são heróis apesar de suas sombras. São heróis por causa delas, porque escolheram agir mesmo carregando esse peso, mesmo sabendo o custo real disso. E talvez seja isso que a estética noir ela nos ensina sobre a vida real, que a coragem ela não é a ausência de uma escuridão, e sim o que fazemos com ela. A cidade está sempre lá, molhada, escura, cheia de sombras com histórias. E no alto de algum prédio alguém observa, carregando um peso de saber demais sobre o mundo e escolher ficar mesmo assim. Isso é o Noir. E talvez no fundo seja também o que todos nós fazemos. E antes de encerrar, deixa eu me apresentar um pouquinho, porque eu acho que no final isso também importa. Meu nome é Rian Feitosa, eu sou estudante de psicologia já no último ano e meu foco é a fenomenologia existencial. E esse canal é onde eu trago essas lentes para a cultura pop. Como eu já disse, eu não sou nenhum filósofo de cátedra, não sou terapeuta formado ainda, eu só sou alguém que passou alguns anos estudando como os humanos constroem sentido e que não consegue assistir um filme, ouvir um álbum ou ler um HQ sem ver as camadas por baixo. Batman, James Bond, Homem-Aranha, no final eles não são apenas entretenimento para mim. Eles são janelas e eu quero compartilhar o que eu vejo através delas. E se esse tipo de conversa faz sentido para você, dá uma passadinha lá nas minhas redes sociais, no Instagram e no TikTok. É só colocar lá no Instagram, @acd.rianfeitosapc e no TikTok é só procurar por Rian Feitosa. É lá que eu posto as reflexões mais curtas, análises rápidas e bastidores do que eu estou estudando, né? E a conversa ela vai continuar por lá. E tem uma última coisa também. Enquanto eu estudava tudo isso, fenomenologia, estética no ar, e o que faz um personagem carregar o peso dessa verdade, eu acabei por escrever um livro. O livro ele se chama Chicago, onde as luzes não se apagam. É uma ficção no ar ambientada exatamente nesse universo que a gente acabou por explorar hoje. E é uma cidade que nunca dorme, as sombras que têm histórias, os personagens que existem entre o certo e o errado. E é o lugar onde a fenomenologia e o noir eles se encontraram na minha cabeça e viraram essa narrativa, né?
O link para comprar o livro ele vai estar aí na descrição, junto com os meus perfis. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu tenho a sensação de que vai fazer sentido para você também. E obrigado por terem ficado até aqui. E a cidade ela continua lá fora, escura, cheia de sombras. E dito isso, até o próximo vídeo.